Olá, galera, tudo bem? Você que está no meu canal. Estava aqui gravando uma aula do nosso curso, Caminho das Letras, e passando por 1 Tessalonicenses, capítulo 4, né? Foi a aula que eu gravei hoje, que deve subir na plataforma amanhã para quem é aluno, né? E nesse texto, Paulo fala que a vontade de Deus para nós é a santificação. Um ou talvez o centro do capítulo 4. No final tem um pedaço mais escatológico que emenda com os 5, mas é a santificação e a luta contra a imoralidade, a perversão, que era uma coisa muito comum na sociedade greco-romana daquela época. Paulo combate isso em Romanos 1, falando de uma cultura romana. Fala agora no capítulo 4 de 1 Tessalonicenses, algo que vem mais do lado dos gregos, do gnosticismo. Mas, enfim, o que eu queria falar não era sobre isso. É que eu vejo muita gente, eu não sei se eu já bati papo com vocês sobre isso, mas uma galera no desespero, perguntando qual é a minha vocação, qual é o meu chamado. E de maneira bem simples nessa aula eu pude conversar com os alunos dizendo, gente, a vontade de Deus para mim é que eu seja um cara que viva como Cristo vive. Me parece que tem gente um pouco desesperada que se eu não descubro qual a minha vocação, eu não vou ser feliz, eu não prospero, o diabo vai lutar contra mim. E há também uma certa manipulação de gente que descobriu que se você tiver uma vocação dentro da igreja, da instituição, a pessoa te prende ali como que se você tivesse obrigado agora a fazer sempre aquilo. Então, um outro jeito da pastorzada prender gente na igreja é arrumando trabalho para o povo e dizendo que ele tem uma vocação e tem que cumprir, senão ele vai ficar em maldição. Então, eu não vou por nenhum desses caminhos, eu não creio nessas coisas. Mas eu estou aqui só para falar uma coisa bem simples, rápida. A sua vocação é ser um servo de Cristo, ser luz do mundo e sal da terra. Pronto. É para isso que Deus te chamou. Na verdade, ele te salvou. E agora você é um cidadão da eternidade, você é um cidadão do reino. Para nós, a eternidade já começou. A nossa maneira de pensar a vida já é aquela que nós vamos ter na eternidade. Sem o governo do pecado, sem a maldade, sem corrupção, sem pecado, na comunhão de Deus. É assim que vai ser o reino eterno. Como nós conhecemos o Rei e o reino habita em nós, então nós já vivemos nessa lógica, não de forma plena e perfeita, como vai ser lá, ainda nesse corpo pecaminoso, mas a gente é honesto, é alegre, é tolerante, é compassivo, é misericordioso, somos perdoadores, amamos, andamos mais uma milha, oferecemos a outra face, perdoamos 70 vezes 7, carregamos as cargas uns dos outros, temos sempre palavras de sabedoria, o que sai da nossa boca é para a glória de Deus. Amamos o perdido, acolhemos aquele que tem dor, repartimos o nosso pão. A grande transformação da nossa vida encontrando Cristo é que a nossa ontologia, a nossa humanidade subiu de patamar. E para um patamar que não se alcança por uma questão educacional ou cultural, só mesmo por uma transformação, por um novo nascimento. Agora, se você é engenheiro, médico, pastor, administrador, web designer, motorista de ônibus, confeiteiro, frentista de posto ou fazendo limpeza numa casa, a aptidão que você tem e aonde você vai ser usado, aí não sei. Só sei de uma coisa: qualquer uma dessas atividades que você estiver, você vai estar cumprindo a sua vocação, que é ser um sinal do reino para as pessoas que não creem em Deus. E eu encerro essa minha fala com um exemplo que eu dei no último domingo, quando eu pregava lá na igreja. Pode ser que muitos aqui que estejam no meu canal não frequentem igreja nenhuma. Pode ser, pode ser. E tem uma galera que estão entre os desigrejados, e você deve conhecer algum. Eu já conversei com vários, e é bastante interessante porque eu pergunto assim:
Você não crê mais em Deus? A pessoa diz, eu creio, lógico que eu creio em Deus. Ele é criador. Você não crê mais em Jesus? Claro que eu creio em Jesus. Ele é meu salvador, eu creio nele. E você não crê... Então por que você não vai na igreja? Se você crê em Deus, se você crê em Cristo, no Espírito Santo, se você é temente a Deus, por que você não vai naquele lugar que tem as pessoas que são tementes a Deus? E esses desigrejados vão te dizer, porque essas pessoas não são tementes a Deus. Pode acontecer de uma pessoa de verdade negar a Cristo depois de ter se convertido e partir para uma outra religião e crer em ídolos em Deus. Já vi acontecer, bem raro. Mas, via de regra, 90% dos casos das pessoas que abandonam a igreja não é decepção com Deus, é decepção com os homens. Na verdade, elas veem sinais, elas veem poder, elas veem curas, elas veem soluções, resultados, ouvem pregações bonitas, textos, músicas fantásticas, mas quando ela vai conviver com as pessoas, nada daquele reino está dentro delas. Ela vê maldade, corrupção, sacanagem, e ela fala, não dá para ficar aqui. Então, pessoas que fazem parte do corpo de Cristo não conseguem conviver em comunidade porque as pessoas que ali estão falam, cantam, pregam e dizem do reino, mas a vida delas, a ética delas, a moral, o caráter delas não demonstra o reino. Ela sabe falar muito do reino que está ao seu redor e do lado de fora, do poder das coisas que Deus faz, dos sinais que ele manifesta, mas dentro dela não há sinal da presença de Deus dela. Aí o cara diz, não dá pra ficar numa igreja com essas pessoas, com esse pastor, com essa galera falsa, hipócrita, e ele sai da igreja. E o mais interessante é que gente que não é cristã, que convive com esse tipo de ser evangélico, porque o cristão não consegue ficar mais perto. E o que está de fora não consegue se aproximar. Ele vê o que se posta, ele vê redes sociais, ele vê o discurso, ele vê a violência nas palavras, ele vê a maldade e toda a politicagem e a sacanagem que acontece na religião. E quando alguém fala para ele sobre Cristo ou sobre o Evangelho, ele diz, você acha? Você acha que eu vou querer ser? Se eu for dessa religião, eu vou ser como essa pessoa que eu estou te falando. Eu não quero ser como ela. Eu prefiro ficar como eu sou, como eu estou. O que eu estou dizendo a você resume um fato. O fato de que todo mundo que professa uma fé em Cristo Jesus deveria ter o caráter de Cristo Jesus. Porque isso é prova de que o Espírito Santo me quebrantou e me transformou numa nova criatura. Porque milagres, curas e sinais não sou eu que faço, quem faz é Deus, eu não tenho o poder de fazer. Identificar uma pessoa como sendo um servo de Deus não é o fato dele fazer sinais, milagres e curas, porque ele não faz. Quem faz é Deus, que age por misericórdia em quem precisa. Essa pessoa que orou ou profetizou não tem parte nesse milagre. Ele só coloca no currículo dele. Portanto, meu irmão querido que está aqui no canal, junto comigo, estou muito pouco importando com o tipo de sinal, com o tipo de sensação, com o que você sente, com o brilho que você demonstra, com a luz ou a fumaça que aparece. Se tem milagre, se não tem, se fala em língua, se não fala, estou muito pouco interessado nisso. Carisma, para mim, não faz diferença. O que faz diferença é caráter, porque Paulo diz em 1 Tessalonicenses 4 que a vontade de Deus para você é a santificação, porque é isso que demonstra para o mundo que Deus está vivo dentro de nós. Porque sinais e milagres, até no meio de feitiçaria, até o João de Deus, que explorava mulheres, fazia sinais. O diabo também faz sinais. Então, acho que a nossa fé deve ser muito mais a demonstração de transformação do que de poder. Fica aí um pensamento para vocês. Valeu!